Nunca pensei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente em uma tarde comum de terça-feira. O sol brilhava, as crianças riam e o parque estava tomado pelo doce aroma dos jasmins em flor. Meus dois filhos adolescentes, Lucas e Sofia, caminhavam à minha frente, entretidos com seus celulares, como sempre. Sofia tinha acabado de fazer 16 anos e Lucas, 18, prestes a entrar na faculdade. Eu os observava com uma mistura de orgulho e melancolia, refletindo sobre a rapidez com que o tempo havia passado. Mãe, podemos tomar sorvete? Sofia perguntou, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto que me lembrou muito de mim mesma na idade dela. Claro, respondi, pegando minha bolsa. Vou esperar aqui neste banco. Enquanto caminhavam em direção à sorveteria, fechei os olhos por um instante, aproveitando o calor do sol no rosto. 18 anos de casamento com Ricardo me deram esta vida, uma casa linda, 2 filhos maravilhosos e uma sensação de segurança que sempre apreciei. Ou assim eu pensava. Quando abri os olhos, meu coração parou. Do outro lado do parque, perto da fonte ornamentada onde Ricardo me pediu em casamento há quase 2 décadas, estava meu marido. Mas ele não estava sozinho. Seu braço estava em volta da cintura de uma jovem. Ela não devia ter mais de 25 anos. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, ele se ajoelhou. O tempo passou lentamente. Observei, paralisada, enquanto ele lhe entregava uma caixinha. Mesmo à distância, pude ver que continha um anel muito mais extravagante do que o modesto que ele me dera tantos anos antes. A mulher gritou de alegria, concordando entusiasticamente enquanto Ricardo colocava o anel em seu dedo. Meu corpo se moveu por conta própria. Eu me vi caminhando em direção a eles, com as pernas tremendo a cada passo. Ricardo estava de costas para mim enquanto se levantava e abraçava a noiva. Minha mente lutava para encontrar a palavra apropriada para aquele estranho que beijava meu marido. Ricardo. Minha voz soou estranha aos meus ouvidos. Ele se virou e a cor desapareceu de seu rosto. Por um breve momento, vi medo em seus olhos, rapidamente substituído por algo mais duro. Desafio, talvez, ou resolução. Helena, ele disse meu nome sem emoção. A jovem olhou de um para o outro, a confusão estampada em seu rosto perfeito e sem rugas. Ricardo, quem é? Eu queria gritar para fazer uma cena e fazer com que todos no parque vissem o que estava acontecendo. Em vez disso, permaneci estranhamente calma. Sou a esposa dele. Estamos casados há 18 anos. Seus olhos se arregalaram e ela deu um passo para trás, olhando para Ricardo em busca de explicação. Você disse que era divorciado. Ricardo apertou o maxilar. Helena, está a Júlia. E sim, eu contei a ela que estávamos divorciados porque era isso que eu estava planejando. Só não tinha encontrado o momento certo para te contar, o momento certo. Como se pudesse haver um momento certo para destruir o mundo de alguém. Mãe, ouvi a voz de Sofia atrás de mim. O que está acontecendo? Virei-me e vi meus filhos parados ali, com casquinhas de sorvete derretendo em suas mãos e expressões que misturavam confusão e horror crescente. Ricardo pelo menos teve a decência de parecer envergonhado, mas durou apenas um instante. Ele endireitou os ombros e me olhou com fria determinação. Sinto muito que as crianças tenham descoberto dessa forma, disse ele. Mas talvez seja melhor deixar tudo claro. Pai. A voz de Lucas falhou. Que diabos? Ricardo virou-se para o nosso filho, Lucas, depois eu explico tudo. Não era assim que eu queria que você descobrisse. Descobrir o quê? Sofia perguntou, com lágrimas nos olhos. Coloquei as mãos nos ombros dos meus filhos, me firmando tanto quanto eles. Seu pai estava explicando por que está pedindo outra mulher em casamento enquanto ainda é casado comigo. Júlia se afastou ainda mais, girando o anel no dedo. Eu não sabia. Juro que não sabia que você ainda era casado. Júlia, espere, por favor, chamou Ricardo enquanto ela se virava para sair. Eu posso explicar. Ela balançou a cabeça e foi embora rapidamente, deixando Ricardo parado ali, seu momento perfeito destruído. Ele se virou para nós, com a raiva brilhando em seus olhos, como se fossemos de alguma forma responsáveis por sua humilhação. Foi exatamente por isso que eu não te contei. Eu sabia que você faria uma cena. Uma cena, ri,
o som oco e agudo. É isso que você chama de confrontar meu marido que está pedindo outra mulher em casamento em público? Lucas deu um passo à frente, com os punhos cerrados. Como você pôde fazer isso com a mamãe? Com a gente? A expressão de Ricardo se suavizou enquanto ele olhava para o nosso filho. Não se trata da sua mãe ou de você. Trata-se de eu precisar de algo diferente na minha vida. Algo diferente, repeti. Como uma mulher mais jovem. Preciso de alguém que entenda a vida que quero construir agora, disse ele. Suas palavras me cortavam como facas. Eu precisava de uma mudança, Helena. Estou sufocando. Então, divorcie-se de mim primeiro, eu disse. Ou isso era muito inconveniente para o seu cronograma? Ricardo suspirou, olhando para mim com algo próximo à pena. Eu precisava de alguém mais alinhado com o meu caminho. Alguém mais jovem, alguém que entendesse a nova direção da minha vida e dos meus negócios. Pai, soluçou Sofia. Como você pôde dizer isso? Estou apenas sendo honesto, respondeu ele. Sua mãe e eu nos distanciamos. Ela está satisfeita com a rotina, o clube do livro, o trabalho de caridade. Estou construindo algo maior. Olhei para ele, aquele estranho com o rosto do meu marido. O que exatamente você está dizendo, Ricardo? Ele me olhou diretamente, então, com um olhar firme. Eu precisava de alguém mais jovem ao meu lado. Você não se encaixa mais na vida que eu quero, Helena. Você está ultrapassada. Desatualizado? A palavra pairava no ar entre nós. 18 anos de casamento, 2 filhos, inúmeras lembranças, tudo descartado com uma única palavra cruel. Assenti lentamente, sentindo uma calma estranha me invadir. Estou vendo crianças. Te ligo mais tarde, disse Ricardo, já se virando. Conversaremos direito quando as coisas estiverem mais calmas. Eu observei se afastar, com o passo confiante inalterado, como se ele não tivesse acabado de destruir nossa família com algumas frases. Mãe. A mão de Sofia deslizou na minha. O que vamos fazer? O que faríamos? Uma pergunta que eu não conseguia responder naquele momento. Mas, enquanto segurava a mão da minha filha e sentia o braço protetor do meu filho em volta dos meus ombros, algo se cristalizou dentro de mim. Uma clareza que eu não sentia há anos. Estamos indo para casa, eu disse simplesmente. Naquela noite, avancei com determinação. Enquanto Lucas e Sofia permaneciam sentados, atônitos, na sala de estar, dei uma olhada em nossa casa lindamente decorada, onde Ricardo mal havia passado tempo nos últimos meses. Agora eu entendia o porquê. Arrumei suas roupas metodicamente, enchendo as malas com ternos caros e os sapatos de grife pelos quais ele tanto se interessava ultimamente. Juntei seus artigos de higiene pessoal, sua coleção de relógios, seus tacos de golfe. Tudo que lhe pertencia, coloquei perto da porta da frente. Enquanto eu trabalhava, lembranças me vinham à mente. Ricardo comemorando quando sua pequena empresa de transportes conquistou seu primeiro grande contrato. O orgulho em seus olhos quando Lucas venceu a Feira Estadual de Ciências. Sua risada enquanto ensinava Sofia a andar de bicicleta. Para onde aquele homem tinha ido? Será que ele realmente existiu? Quando terminei, fui ao meu escritório e peguei uma caixa que havia escondido meses atrás. Uma caixa contendo informações que eu havia descoberto sobre a empresa de transportes do Ricardo. Informações às quais eu havia sido leal demais, confiante demais para confrontá-lo. Coloquei esta caixa dentro da nossa casa, no centro da sala de estar, e esperei. Precisamente às 21h47, faróis iluminaram nossa entrada. Lucas e Sofia já tinham ido para seus quartos, incapazes de suportar a tensão da espera. Ouvi a chave de Ricardo na fechadura, um som estridente, agora inapropriado. A porta se abriu, mas ele não conseguiu entrar. Suas malas bloqueavam a passagem. Que diabos é isso? Ele gritou. Não respondi. Sabia que ele os veria. Seus pertences estavam embalados e esperando. O fim simbólico do nosso casamento. Helena. Sua voz estava raivosa agora. O que você fez? Ouviu mover as malas, xingando baixinho. Então ele apareceu na porta da sala, com o rosto vermelho de raiva. Você enlouqueceu?
Perguntou. Apontei para a caixa em cima da nossa mesa de centro. Tem uma coisa que você precisa ver. Ricardo olhou para a caixa com desconfiança. O que é isso? Algum tipo de gesto dramático? Abra, eu disse baixinho. Ele se aproximou cautelosamente, como se a caixa pudesse conter uma armadilha. De certa forma, continha. O que Ricardo não sabia era que eu havia descoberto algo sobre sua empresa meses atrás, algo que mudaria tudo. Quando sua mão alcançou a tampa da caixa, senti uma estranha mistura de tristeza e vingança. Ele havia me chamado de ultrapassada. Estava prestes a descobrir o quanto estava errado. Ricardo levantou a tampa da caixa, sua expressão mudando de raiva para confusão e depois para medo inconfundível quando percebeu o que estava vendo. Onde você conseguiu isso? Sua voz era quase um sussurro. Dentro da caixa havia fotografias, extratos bancários, contratos e um pendrive. Provas que eu havia coletado ao longo dos últimos 3 meses, após acidentalmente descobrir uma discrepância em nossa conta conjunta. Isso importa? Perguntei, mantendo a mesma calma sinistra que sentirá no parque. O que importa é que eu os tenho. O rosto de Ricardo empalideceu enquanto ele folheava os documentos. Helena, você não entende o que está vendo. Não é o que parece. Sério? Porque parece que você anda roubando do fundo de pensão dos seus funcionários para financiar sua expansão. Levantei-me, sentindo uma força estranha que não sentia há anos. Parece que você anda falsificando manifestos de embarque. Parece que anda mentindo para todo mundo, não só para mim. Seus olhos percorriam a sala, calculistas. Era isso que tornava Ricardo bem-sucedido. Sua capacidade de avaliar uma situação e encontrar o ângulo que mais lhe beneficiava. Eu costumava admirar essa qualidade. Isso são negócios, Helena. Coisas que você não entenderia. Ele fechou a caixa e tentou se recompor. É exatamente isso que eu quis dizer antes. Você não está preparada para o mundo que estou construindo. Júlia entende de ambição. A Júlia entende de ambição? Ri. Ela entende de processo federal por fraude? Porque é isso que você enfrentará se esses documentos chegarem às autoridades. A expressão dele endureceu. Você não ousaria, não é? O homem que eu amava jamais trairia a esposa nem roubaria dos funcionários. Não sei mais quem você é. Ele se aproximou, com a voz baixa e ameaçadora. Pense bem no que está fazendo, Helena. Você vai destruir tudo. Não só a mim, mas você e as crianças também. Nosso estilo de vida, nossa casa, tudo vem do meu negócio. O negócio que você construiu roubando, respondi, recusando-me a recuar. As crianças merecem mais do que um pai que arriscaria o futuro delas pela própria ganância. Ricardo passou a mão pelos cabelos. Um gesto de frustração que eu já vira inúmeras vezes durante o nosso casamento. Vamos ser razoáveis. Podemos resolver isso. Como se você estivesse sendo razoável quando pediu outra mulher em casamento antes de se divorciar da sua esposa. Ele apertou o maxilar. Foi um erro de timing. Um erro de timing? Repeti, incrédula. É assim que você chama? Ricardo me olhou com um olhar renovadamente calculista. Vou te fazer um acordo. Teremos um divórcio limpo. Serei generoso. A casa, uma pensão alimentícia substancial, o que você quiser. Em troca, você me dá tudo o que está nesta caixa e nunca mais fala sobre isso. Pensei nele por um momento. Aquele homem com quem eu havia passado quase 2 décadas. Ele sempre for essa pessoa, ou o sucesso mudará tão radicalmente? Você acha que pode comprar meu silêncio depois do que fez hoje? Seja prática, Helena. O que você ganha expondo isso? Você será arrastada para um escândalo público. As crianças sofrerão. As crianças já estão sofrendo porque o pai traiu a mãe. O telefone do Ricardo vibrou. Ele olhou para ele e depois para mim com uma urgência renovada. A Júlia está arrasada. Preciso falar com ela. Claro, respondi com um sorriso amargo. Seu novo noivo precisa de você, hesitou ele, parecendo dividido entre lidar comigo e correr para o lado de Júlia. Por fim, ele pegou a caixa. Vou levar isso. Conversaremos sobre tudo amanhã, quando estivermos mais calmos.
Dei um passo à frente e coloquei a mão na caixa. Não, você não vai levar. Helena, não seja difícil. Essa não é a única cópia, Ricardo. Eu não sou burro. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. O que você quer dizer? Quero dizer que tudo nesta caixa foi duplicado e armazenado com segurança. Se alguma coisa acontecer comigo ou se você tentar me forçar de alguma forma, essas cópias chegarão às autoridades. Ricardo me encarou como se me visse pela primeira vez. Você mudou. Não, respondi. Finalmente vejo com clareza. Agora saia da nossa casa. Nossa casa? Esta ainda é minha casa também. Não mais. Verifique seu nome na escritura. Mandei alterá-lo no mês passado, quando descobri suas contas no exterior. Era um blefe. Eu ainda não tinha mudado nada, mas a expressão do Ricardo me dizia que ele acreditava nisso. Ele estava tão preocupado com sua vida dupla que não estava prestando atenção aos detalhes administrativos do nosso casamento. Você não pode fazer isso, ele gaguejou. Já fiz isso. Agora vá embora antes que eu chame a polícia e diga que você está invadindo propriedade. O rosto de Ricardo se contorceu de raiva. Isso não acabou, Helena. Ah, acabou mesmo. 18 anos se passaram. Nosso casamento acabou. Ele pegou a caixa e caminhou em direção à porta, virando-se para uma última ameaça. Você vai se arrepender. Você não tem ideia do que está enfrentando. Depois que ele saiu, desabei no sofá, com as mãos tremendo incontrolavelmente agora que o confronto havia terminado. A calma que eu havia projetado era apenas isso, uma projeção, uma performance que eu havia ensaiado em minha mente desde que descobrira a mentira de Ricardo. Mãe, a voz de Sofia veio da escada. Ele foi embora. Olhei para cima e vi meus 2 filhos parados ali, com os rostos marcados pela preocupação. Sim, ele se foi. Lucas sentou-se ao meu lado, com um rosto jovem e sério para a idade. Ouvimos tudo sobre a empresa do papai, sobre o que ele anda fazendo. Meu coração apertou. Eu esperava protegê-los do pior. Sinto muito que você tenha ouvido isso. Sofia se juntou a nós no sofá. O que acontece agora? O papai vai para a cadeia? Não sei, querida. Depende do que ele fizer em seguida. Você realmente vai entregá-lo? Perguntou Lucas. Olhei para o meu filho, vendo o conflito em seus olhos. Apesar de tudo, Ricardo ainda era seu pai. Eu não quero, mas o que ele está fazendo é errado, e as pessoas podem se machucar. Os funcionários dele, disse Sofia baixinho. Aqueles cujo dinheiro ele roubou. Assenti, surpreso com sua compreensão. Sim, pessoas que confiavam nele. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, meu telefone tocou, um número desconhecido. Hesitei, mas atendi e coloquei no viva voz. Helena. A voz de Ricardo estava diferente agora. Desesperada, assustada. Alguém arrombou meu carro. A caixa sumiu. O quê? Quando? Agora mesmo. Parei para abastecer. E quando voltei, a janela estava quebrada e a caixa sumira. O que você fez? Eu não fiz nada, respondi, genuinamente confusa. Por que eu roubaria algo que te dei? Então quem? A voz de Ricardo se elevou em pânico. Quem mais sabe disso? Essa foi a pergunta que me deu um arrepio na espinha. Quem mais sabia das atividades ilegais de Ricardo? E, mais importante, o que fariam com as informações agora que as tinham? Preciso ir, disse Ricardo abruptamente. Mas isso não acabou, Helena. O que quer que aconteça a seguir é problema seu. A linha caiu, deixando-me olhando para meus filhos, nós 3 nos perguntando a mesma coisa. O que eu tinha provocado? Mais tarde naquela noite, quando Sofia e Lucas finalmente dormiram, sentei-me sozinha na cozinha, girando minha aliança em círculos no meu dedo. Meu celular acendeu com uma mensagem de texto de um número desconhecido. A caixa postal foi só o começo. Ricardo não é o único com segredos. Me encontre amanhã ao meio-dia. Café Margot, venha sozinha. Olhei para a mensagem, com o coração disparado. Quem tinha enviado aquilo?
O que queriam dizer sobre Ricardo não ser o único com segredos? Enquanto eu pensava na minha resposta, uma segunda mensagem apareceu. PS, se você quiser proteger seus filhos, você estará lá. Alguns segredos são mais perigosos que outros. Fiquei com o sangue gelando. Quem estava com a caixa não estava atrás só do Ricardo. Estava atrás de mim também. Mal dormi naquela noite. As mensagens de texto ecoavam na minha mente, cada palavra mais ameaçadora a cada repetição. Se você quer proteger seus filhos, quem ameaçaria meus filhos? E por quê? Pela manhã, eu já tinha tomado minha decisão. Acordei as crianças cedo e disse que elas passariam o dia com a tia Maria, minha irmã, que morava a 1 hora da cidade. Eles protestaram, é claro. Mãe, queremos ficar com você, insistiu Sofia, com os olhos refletindo a mesma teimosia que eu costumava ver no espelho. Isso não é negociável, eu disse, suavizando o tom. Preciso resolver algumas coisas e preciso ter certeza de que você estará segura enquanto faço isso. Lucas, sempre perspicaz, estudou meu rosto. Isso é sobre o papai, não é? Sobre o que tinha naquela caixa. Hesitei. Eles mereciam um pouco de verdade, mas não o suficiente para assustá-los. Sim, tem a ver com a situação do seu pai, mas não é nada com que você precise se preocupar. Depois de deixá-los na casa da Maria, dirigi até uma pequena loja de tecnologia nos arredores da cidade. Carlos, o dono, foi meu aluno anos atrás, quando eu dava aulas de ciência da computação, antes de desistir da carreira para apoiar o negócio crescente do Ricardo. Senhora Monteiro. Ele me cumprimentou com um sorriso que desapareceu quando viu minha expressão. O que houve? Expliquei minha situação. Não tudo, mas o suficiente. Preciso de uma maneira de gravar uma conversa sem que a outra pessoa saiba, e preciso disso até o meio-dia. Carlos assentiu, sem fazer perguntas. Ele me entregou o que parecia ser uma caneta tinteiro comum. Ela grava áudio e tem bateria suficiente para 6 horas. O microfone é sensível o suficiente para captar conversas do outro lado da mesa. E ninguém desconfiaria que é um gravador. Na verdade, é uma caneta que funciona. Ele demonstrou escrevendo em um bloco de notas, só por precaução, estarei no café do outro lado da rua da Margot. Comecei a protestar, mas a determinação em seus olhos me deteve. Era reconfortante saber que alguém estaria observando. O café Margot estava mais movimentado do que eu esperava para um almoço de dia de semana. Escolhi uma mesa perto do fundo, com vista livre tanto para a entrada quanto para a saída de emergência. Precisamente às 12 horas, meu celular vibrou com uma mensagem. Peça um copo d'água. Coloque-o no assento vazio à sua frente. Fiz como me instruíram e, 1 minuto depois, uma mulher sentou-se no assento à minha frente. Ela devia ter uns 50 anos, feições marcantes e olhos observadores que não deixavam escapar nada. Seu cabelo grisalho estava preso em um coque severo, e ela usava um terno sob medida que demonstrava dinheiro e bom gosto. Helena Monteiro, disse ela, em voz baixa e comedida. Você está exatamente como nas suas fotos. Você me colocou em desvantagem, respondi, tentando manter a voz firme. Você sabe quem eu sou, mas eu não conheço você. Ela deu um leve sorriso. Meu nome é Alisa Vega. Trabalhei para o seu marido por 15 anos. Trabalhei no passado até 6 meses atrás, quando fui demitida oficialmente por cortes orçamentários, extraoficialmente, porque descobri as mesmas coisas que você. Ela tamborilou os dedos na mesa. Mas encontrei mais, muito mais. Tive dificuldade em encaixá-la na estrutura da empresa de Ricardo. Qual era a sua posição? Diretora financeira, ela respondeu. Eu construí os sistemas contábeis dele do zero. Sei para onde vai cada centavo, inclusive aqueles que não deveriam existir. Minha mente disparou. Se ela fosse a CFO do Ricardo, não saberia apenas da má conduta financeira dele. Ela teria sido fundamental na execução. Por que você foi demitida se estava ajudando-o a esconder dinheiro? Os olhos de Alisa brilharam de raiva. Eu não estava ajudando ele. Eu descobri o que ele estava fazendo e o confrontei. Ricardo não gosta de ser confrontado, como você descobriu recentemente. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno tablet.
O conteúdo da sua caixa era esclarecedor, mas incompleto. Ela virou a tela para mim, mostrando um diagrama complexo de empresas de fachada e contas no exterior. Essa é a extensão total da operação do Ricardo. Ele não está apenas roubando do fundo de pensão dos funcionários. Ele está lavando dinheiro para pessoas muito perigosas. Senti o sangue fugir do meu rosto. Que tipo de gente perigosa? O tipo que não aceita de bom grado a atenção das autoridades, disse ela, sombria. O tipo que pode ver você e seus filhos como responsabilidades a serem eliminadas. Minha mão instintivamente foi até a caneta no bolso, para ter certeza de que estava gravando. Você está me ameaçando? Estou avisando, corrigiu Alisa. Ricardo se meteu em encrenca. Quando descobriu o que estava acontecendo, tentei impedir. Foi aí que ele me demitiu e ameaçou me incriminar por todo o esquema se eu denunciasse às autoridades. Então, por que veio até mim agora? Por que roubar a caixa do carro dele? Alisa pareceu surpresa. Eu não roubei nada do carro do Ricardo. Estou monitorando sua casa há semanas, esperando o momento certo para me aproximar. Quando vi sair com a caixa, seguiu, na esperança de interceptá-lo. Mas quando cheguei ao posto de gasolina, o carro dele já estava arrombado e a caixa havia sumido. Um arrepio percorreu meu corpo. Alguém mais sabe. Alguém mais está nos observando. Ela assentiu, sombria. Exatamente. E, dado o conteúdo daquela caixa, só consigo pensar em duas possibilidades. Ou as autoridades estão com ela, ou os sócios do Ricardo estão. Nenhum dos cenários termina bem para sua família. O que você quer de mim? Perguntei, indo direto ao ponto. Aliança, disse ela simplesmente. Tenho mais provas contra Ricardo, mas preciso de alguém em quem as autoridades acreditem. Como esposa dele, seu depoimento seria poderoso. Juntos, poderíamos derrubá-lo antes que seus cúmplices percebam o tamanho do problema em que ele se meteu. Como eu, como meus filhos. Exatamente. Observei seu rosto, em busca de mentira. Por que eu deveria confiar em você? Pelo que sei, você ainda está trabalhando com o Ricardo. Alisa sorriu, mas a expressão nunca alcançou seus olhos. Uma pergunta justa. Foi por isso que eu trouxe isso. Ela deslizou um pendrive sobre a mesa. Tudo o que tenho sobre o Ricardo, incluindo evidências de que ele planeja deixar o país com a nova noiva, abandonando você, seus filhos e todos os seus problemas legais. Olhei para o pequeno dispositivo. Como posso saber se o que está escrito aqui é genuíno? Você era professora de ciência da computação antes de se casar com Ricardo. Tenho certeza de que tem as habilidades necessárias para verificar a autenticidade. Ela se levantou. Revise o conteúdo. Se decidir trabalhar comigo, encontre-me amanhã no mesmo horário no Jardim Botânico. Quando ela se virou para ir embora, chamei-a "Espera aí", aquelas mensagens de ontem à noite ameaçando meus filhos. Era você? Alisa fez uma pausa, com a expressão endurecida. Não, mas o fato de outra pessoa estar te enviando ameaças só confirma o que eu venho te dizendo. Você está em perigo, Helena. Todos nós estamos. Depois que ela saiu, fiquei imóvel. O pendrive pesava na minha palma. Carlos apareceu na minha mesa minutos depois, com a preocupação estampada no rosto. Você está bem? Quem era aquela mulher? Balancei a cabeça, ainda processando tudo. Alguém que quer me ajudar ou me destruir. Ainda não sei qual. Naquela noite, depois de garantir que meus filhos dormiam em segurança, sentei-me no meu escritório com o pendrive conectado ao meu laptop. O que encontrei confirmou meus piores medos e revelou segredos que eu jamais poderia ter imaginado. Ricardo não era apenas um ladrão. Ele era algo muito pior. E de acordo com o último arquivo do Drive, uma passagem aérea escaneada em nome dele e de Julia, ele deixaria o país em 3 dias. Enquanto eu observava as evidências da traição do meu marido, meu telefone vibrou com outra mensagem de um número desconhecido. Você se encontrou com a Alisa hoje. Péssima ideia. Ela não é quem diz ser. Verifique os registros de funcionários da empresa do Ricardo. Nunca houve uma diretora financeira chamada Alisa Veiga.
Meu sangue congelou quando percebi que talvez tivesse acabado de entregar munição adicional para alguém muito mais perigoso do que eu poderia imaginar. Meus dedos percorreram o teclado enquanto eu vasculhava os registros da empresa de Ricardo. A misteriosa pessoa que enviou a mensagem estava certa. A Lisa Vega jamais foi listada como CFO. O atual CFO dos últimos 12 anos era um homem chamado Vitor Mendes, que ainda trabalhava lá. Quem era essa mulher e que jogo ela estava jogando? Revisei o pendrive novamente com um ceticismo renovado. Os documentos pareciam legítimos. Extratos bancários, registros de transferências, trocas de e-mails, mas agora eu questionava a sua autenticidade. Meu telefone vibrou novamente. Precisa de provas? Procure na gaveta da mesa do Ricardo em casa. Aquela com fundo falso. Você encontrará o livro Razão Verdadeiro dele lá. Fiquei olhando para a mensagem. Como essa pessoa sabia da gaveta secreta do Ricardo? Eu a havia descoberto por acaso, 2 anos antes, quando procurava uma caneta. Ricardo ficou furioso quando me pegou perto dela, alegando que continha documentos comerciais chatos. Indo até o escritório dele, abri a gaveta inferior direita e apertei a trava escondida. Dentro, havia um pequeno caderno de couro vermelho contendo anotações manuscritas, datas e valores. Quantias muito maiores do que eu jamais imaginara que Ricardo pudesse lhe dar. Nomes foram registrados ao lado das figuras, muitos desconhecidos, exceto um que apareceu repetidamente. É Lisa Vega. Fotografei cada página e devolvi exatamente como a havia encontrado. Se aquele fosse o verdadeiro livro Razão de Ricardo, continha evidências de transações que ofuscavam o roubo do fundo de pensão. Eram milhões, não milhares. Mandei uma mensagem para o Carlos. Preciso da sua ajuda de novo. Você pode verificar os antecedentes de 2 pessoas? A Lisa Vega e Vitor Mendes. A resposta dele foi imediata: envie-me o que tiver. Vou investigar a fundo. Pela manhã, Carlos tinha respostas. Ele ligou em vez de mandar mensagem, com a voz tensa de urgência. A senhora precisa ter cuidado, senhora Monteiro. Essa mulher que se autodenomina Lisa Vega. Não consigo encontrar nenhum registro de sua existência antes de 6 anos atrás. Nenhuma certidão de nascimento, nenhum histórico escolar, nada. E o Vitor Mendes? Isso é ainda mais interessante. Os registros financeiros dele mostram pagamentos mensais de uma conta offshore vinculada a uma empresa de fachada. A mesma empresa que aparece nos documentos que você me mostrou ontem. Minha mente disparou. Então, Vitor está envolvido no esquema do Ricardo. Parece que sim, mas há mais. Pesquisei um pouco sobre a empresa com a qual Ricardo tem parceria para transporte internacional, a Mundial Logistics. No papel, eles são legítimos, mas já foram investigados diversas vezes por suspeitas de vínculos com o crime organizado. As peças estavam começando a se encaixar. Carlos, preciso que você faça mais uma coisa para mim. Você pode descobrir se há alguma conexão entre a Mundial Logistics e a Lisa Vega? Vou tentar, mas Helena, você deveria ir à polícia com o que você já tem. Ainda não, eu disse. Preciso saber exatamente com o que estou lidando primeiro. Depois de desligar, liguei para minha irmã. Maria, as crianças podem ficar mais um dia com você? Claro, ela respondeu. Está tudo bem, Helena? Não, admiti. Mas estou trabalhando nisso. Só mantenha-os por perto, ok? Não os deixe ir a lugar nenhum sem você. Minha próxima ligação foi para o próprio Ricardo. Ele atendeu ao primeiro toque, com a voz cansada. Helena, precisamos conversar, eu disse, mantendo o tom neutro. Sobre os negócios, sobre a Júlia, sobre tudo. Eu sei das passagens aéreas. Sei que você está planejando sair do país em 3 dias. Sua inspiração profunda confirmou que os ingressos eram reais. Depois de um momento, ele concordou em me encontrar. Tudo bem. Meu escritório. 1 hora. Cheguei à sede da empresa dele com a caneta registradora no bolso. Ricardo estava sentado atrás de sua enorme mesa, parecendo cansado e ansioso. Conheci alguém interessante ontem, comecei casualmente. A Lisa Vega. Ela afirma ter sido sua diretora financeira.
O efeito foi imediato. O rosto de Ricardo empalideceu e suas mãos agarraram a borda da mesa. Onde você ouviu esse nome? Ela se aproximou de mim diretamente. Contou-me uma história bastante interessante sobre os seus negócios. Observei a reação dele atentamente. A questão é que não consigo encontrar nenhum registro dela trabalhando aqui. Ricardo se levantou abruptamente, foi até a porta e a trancou. Quando se virou para mim, sua expressão era sombria. Você precisa ficar longe dessa mulher. Ela é perigosa. Quem é ela, Ricardo? Porque ela parece saber muito sobre a sua empresa, sobre nós. Ele passou a mão pelos cabelos, aquele gesto familiar de estresse, e suspirou profundamente. O nome verdadeiro dela não é Alisa Vega. É Helena Vasquez. E ela nunca trabalhou para mim. Ela trabalhou para a Mundial Logistics, a empresa de transporte com a qual você tem parceria. Ele riu amargamente. Sócio é um termo generoso. Eles me procuraram há 5 anos, oferecendo contratos exclusivos que pareciam bons demais para ser verdade. Quando percebi o que eles realmente queriam, um negócio legítimo para movimentar o dinheiro deles, eu já estava comprometido. Senti um arrepio. Lavagem de dinheiro. No início, eram apenas pequenas quantias. Eu dizia a mim mesmo que era um mal necessário para manter a empresa crescendo. Depois, eles queriam mais, transferências maiores, acordos mais complexos. Ele olhou para mim, com olhos assombrados. Quando tentei recuar, eles ameaçaram as crianças. Meu sangue gelou. O que isso tem a ver com Helena? Ela é a executora deles. Ela garante que os parceiros deles fiquem na linha. Ele arregaçou a manga, revelando uma cicatriz feia que eu nunca tinha visto antes. Isso foi só um aviso. Ela disse que da próxima vez seria Lucas ou Sofia. Minha mente disparou. Então, o fundo de pensão? Eu precisava de dinheiro para pagá-los e ganhar tempo enquanto pensava em como nos levar em segurança. A voz de Ricardo falhou. Eu sei que era errado, mas eu estava desesperado. E então Júlia apareceu e eu vi uma saída, uma nova identidade, uma nova vida em outro lugar. Então, pedi-la em casamento enquanto ainda era casado comigo, isso fazia parte do seu plano de fuga. Ele teve a decência de parecer envergonhado. O pai da Júlia tem contatos que podem nos proteger. O noivado foi real, mas o momento também. Eu ia te contar tudo, levar você e as crianças para um lugar seguro primeiro e depois desaparecer. Eu queria acreditar nele. Depois de 18 anos juntos, eu queria acreditar que em algum lugar dentro daquele homem estava o Ricardo com quem eu havia me casado. Mas a caneta registradora no meu bolso me lembrou de ser cautelosa. Como sei que você está dizendo a verdade? Como sei que isso não é mais uma manipulação? Ricardo abriu a gaveta da mesa e tirou um arquivo. Porque eu posso provar. Estas são transcrições de conversas entre Helena e seus chefes. Estou reunindo provas contra eles há meses. Peguei o arquivo e folheei as páginas. As conversas eram assustadoras. Discussões casuais sobre violência e intimidação, referências ao relato de Monteiro e a manter a esposa no escuro. Se o que você está dizendo é verdade, eu disse lentamente. Então encontrar a Alisa amanhã seria cair numa armadilha. Ricardo levantou a cabeça bruscamente. O quê? Você vai encontrá-la de novo? No Jardim Botânico amanhã ao meio-dia. Helena, você não pode ir. Ela vai? Meu celular vibrou com uma mensagem. Verifiquei automaticamente e senti meu coração parar. Era da Maria. Alguém tentou tirar as crianças da escola. Disse que foram enviadas por você. A escola me ligou seguindo suas instruções. Estamos seguros, mas com medo. O que está acontecendo? Mostrei a mensagem ao Ricardo, observando todo o seu rosto perder a cor. Eles sabem, sussurrou. Eles sabem das evidências que venho coletando. Mas, enquanto corríamos em direção à porta, meu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem com uma foto mostrando Maria e meus filhos sentados em um sofá, com expressões aterrorizadas. Uma figura estava atrás deles, apenas parcialmente visível no enquadramento. A mensagem dizia: mudança de planos. Venham ao antigo armazém no porto.
Tragam todas as cópias das provas. Venham sozinhos ou eles morrerão. Vocês têm 1 hora. Ricardo e eu nos encaramos. A verdade da nossa situação finalmente se tornará clara. Quaisquer que fossem os jogos que estivéssemos jogando um com o outro, quaisquer mentiras e traições que tivessem acontecido entre nós, nada disso importava agora. Nossos filhos estavam em perigo e tínhamos apenas uma chance de salvá-los. A viagem até o porto foi os 20 minutos mais longos da minha vida. Ricardo sentou-se ao meu lado, ligando freneticamente para pessoas que, segundo ele, poderiam nos ajudar. Antigos contatos militares, um amigo na Polícia Federal. Ninguém atendeu. Eles nos isolaram, disse ele, com a voz rouca. Eles são meticulosos. Apertei o volante com mais força, forçando-me a me concentrar na estrada e não na imagem dos meus filhos aterrorizados. Conte-me tudo sobre a Helena. No que estamos nos metendo? Ela é calculista, eficiente e completamente implacável. O tipo de pessoa que ameaçaria crianças sem hesitar. Ele fez uma pausa. Mas ela também segue ordens. Ela não é quem manda. Então quem é esse homem chamado Mateu Dias? Ele comanda a Mundial Logistics, mas nunca o conheci pessoalmente. Processei essas informações tentando formular um plano. O que eles querem com as evidências? Destruí-las não vai ajudá-los se já as vimos. Não se trata apenas de provas, disse Ricardo calmamente. Trata-se de pontas soltas. Eles não podem correr o risco de nos ver falando com as autoridades. Ele olhou para mim, com os olhos cheios de arrependimento. Sinto muito, Helena. Nunca quis que isso afetasse você ou as crianças. O velho armazém se erguia à minha frente. Estacionei o carro fora de vista e me virei para Ricardo. Precisamos de uma estratégia. Não podemos simplesmente entrar lá e esperar que nos deixem ir. Ricardo assentiu, sério. Tenho os documentos originais aqui. Ele deu um tapinha no bolso do paletó. Mas tem algo que eles não sabem. Tenho trabalhado com uma promotora federal, fornecendo informações extraoficiais sobre as operações da Mundial. A esperança se acendeu em meu peito. Você entrou em contato com ela? Eu tentei. Ela também não atende. Ele passou a mão pelos cabelos, mas há um mecanismo de segurança. Se eu não fizer o check-in com um código específico até às 18 horas de hoje, ela vai ativar uma equipe. O promotor sabe sobre este armazém. Olhei para o relógio. 15h17, quase 3 horas até a ajuda chegar. Se Ricardo estivesse falando a verdade. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. O tempo está acabando. Vocês dois aí dentro agora. Estamos de olho. Tanto faz ficarmos escondidos juntos, eu disse. Uma afirmação, não uma pergunta. Ricardo assentiu e nos aproximamos da porta lateral do armazém. Ela se abriu antes de chegarmos, revelando Helena parada com uma pistola apontada casualmente em nossa direção. Na hora certa, disse ela, com a voz fria. Mãos onde eu possa vê-las. 2 homens apareceram e nos revistaram minuciosamente. Pegaram nossos celulares e o arquivo do Ricardo, entregando tudo para Helena. Onde estão meus filhos? Perguntei. Helena gesticulou com a arma. Para dentro, andem. O interior do armazém estava mal iluminado, com pilhas de contêineres formando um labirinto. Fomos levados a uma área central onde Maria e as crianças estavam sentadas amontoadas, guardadas por outro homem armado. Mãe, Sofia gritou quando me viu. Fique sentada, alertou o guarda, colocando a mão em seu ombro. Lucas olhou para o pai com uma mistura de confusão e traição. Pai, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? É complicado, filho. Ricardo começou, mas Helena o interrompeu. Reunião de família depois, negócios primeiro. Ela se virou para uma figura nas sombras. Eles trouxeram as provas, senhor. O homem que se adiantou estava impecavelmente vestido, com um terno sob medida. Tinha talvez 60 anos, cabelos grisalhos e a postura de alguém acostumado ao poder. Ricardo cumprimentou-o cordialmente. Estou decepcionado por termos tido um acordo tão produtivo. Você ameaçou minha família, respondeu Ricardo, com a voz tensa.
Dias deu de ombros elegantemente. As circunstâncias mudam. Você se tornou um risco. Ele se virou para mim. E você, Helena, a esposa leal que de repente não é mais tão leal. Eu nunca concordei com nenhum acordo com você, eu disse, lutando para manter a voz firme. Deixe meus filhos e minha irmã irem embora. Eles não têm nada a ver com isso. Infelizmente, eles se envolveram no momento em que você decidiu coletar evidências contra os sócios do seu marido. Dias gesticulou para Helena, que lhe entregou o arquivo em nossos celulares. Agora, vamos ver o que vocês andaram coletando. Enquanto Dias folheava os documentos, cruzei o olhar com Ricardo. Ele olhou discretamente para o relógio e depois para as crianças. Uma mensagem silenciosa. Proibido até às 18 horas. Isso não é tudo, eu disse de repente. Dias ergueu os olhos bruscamente. Explique as evidências. O que você está segurando está incompleto. Os arquivos completos estão protegidos em outro lugar. Se algo acontecer conosco, eles serão enviados diretamente às autoridades. A apólice de seguro clássica, disse Dias, quase achando graça. Onde estão os outros arquivos? Seguros, respondi. E assim permanecerão enquanto você deixar minha família ilesa. Dias me observou. Você está blefando. Experimente. Olhei para ele sem pestanejar. Algo mudou na expressão de Dias. Um lampejo de respeito, talvez. Ricardo, sua esposa é mais formidável do que você me fez acreditar. Antiquada, acho que você a chamou. O lembrete me incomodou, mas mantive o foco. As pessoas me subestimam. Esse é o erro delas. Dias se virou para Ricardo. Ela está dizendo a verdade sobre as provas adicionais? Ricardo olhou para mim, com uma expressão que lembrava orgulho. Minha esposa não blefa. Dias assentiu lentamente. Muito bem. Uma nova negociação. Depois, você me diz onde estão todas as cópias das provas. Nós as recuperamos e destruímos juntos. Em troca, sua família sai ilesa. E sua operação continua sem controle, eu disse. Negócios são negócios, respondeu Dias, dando de ombros. Que garantia temos de que você manterá sua palavra? Perguntei. Nenhuma, admitiu Dias com franqueza. Exceto que sou um empresário, não um monstro. Matar famílias gera tensão desnecessária. Ricardo se inclinou para a frente. Tenho uma contraproposta. Deixe minha família ir agora. Eu fico. Quando eles estiverem seguros, eu te levo para ver todas as evidências. Pai, não, protestou Lucas. Dias refletiu sobre isso. Uma criança ficará conosco até que as provas sejam obtidas. Como garantia. Meu coração congelou. De jeito nenhum. Mãe, disse Sofia de repente, com a voz baixa, mas determinada. Eu fico. Não. Fui até ela, mas Helena se colocou entre nós. Dias olhou para o relógio. Esta negociação está demorando muito. Talvez precisemos demonstrar nossa seriedade. Ele acenou para o guarda parado atrás de Maria. O homem ergueu a arma. Espere, gritou Ricardo. Leve-me em vez dele. Dias levantou a mão e o guarda abaixou a arma. Precisamos das provas e da garantia do silêncio da sua família. Notei que Ricardo olhou para o relógio novamente. 16h30, ainda era muito tempo. E se eu puder lhe oferecer algo mais valioso do que a empresa do Ricardo? Perguntei. Uma nova operação de lavagem de dinheiro já estabelecida, com maior potencial de volume e menos riscos. Dias pareceu intrigado. Estou ouvindo. Tenho acesso a um fundo de investimento em tecnologia por meio de meus antigos contatos na universidade. Empresas limpas, transações digitais, alcance internacional. Isso era pura mentira, mas eu precisava de tempo. Interessante, disse Dias. Mas por que você ofereceria isso? Porque eu quero minha família segura mais do que quero que você seja pego. Sustentei seu olhar. E porque sou prática, negócios são negócios. Dias me observou. Você me surpreende, Helena.
Talvez Ricardo fosse ultrapassado, não você. Então, temos um acordo. Minha família sai de graça e eu ajudo na transição da sua operação. Mãe, o que você está fazendo? Lucas perguntou, com horror na voz. Salvando sua vida, respondi sem desviar o olhar de Dias. Dias se levantou. Preciso fazer uma ligação. Helena, fique de olho neles. Ele se afastou, falando baixinho ao celular. Ricardo se inclinou para perto de mim. O que você está fazendo? Sussurrou. Ganhando tempo, murmurei em resposta. Continue olhando para o relógio. Dias respondeu. Sua oferta é intrigante, Helena. Mas preciso de provas antes de liberar alguém. Precisarei de um computador para lhe mostrar a estrutura do fundo. Trouxeram-me um laptop. Comecei a digitar, criando diagramas elaborados, mas sem sentido. Dias estava atrás de mim, observando por cima do meu ombro. Este fundo administra investimentos em 17 países, expliquei, usando terminologia de relatórios de negócios que eu mal lembrava. A beleza é o processo de estratificação. Quando o dinheiro chega ao seu destino, ele é indetectável. Enquanto eu continuava, o guarda na porta ficou tenso, tocando o fone de ouvido e sussurrando algo para Helena. Ela franziu a testa e se aproximou de Dias. Senhor, podemos ter um problema lá fora, disse ela baixinho. Dias se endireitou. Que tipo de situação? Sensores de perímetro detectaram movimento. Um estrondo distante a interrompeu, seguido por gritos. A expressão de Dias endureceu. Prendam os reféns. Preparem-se para agir. Ricardo me olhou nos olhos. Um vislumbre de esperança em sua expressão. Eram 17h47. O prazo estava próximo. Ou a ajuda havia chegado ou estávamos prestes a enfrentar algo pior. Levantem-nos, ordenou Dias, com a compostura se quebrando pela primeira vez. Levem-nos para a saída dos fundos. Helena agarrou meu braço enquanto outro guarda ajudava Ricardo a se levantar. O homem que guardava minha família gesticulou com sua arma, forçando Maria, Lucas e Sofia a se levantarem. As provas, exigiu Dias, virando-se para mim. Onde estão? Todas elas. Deixe minha família ir embora primeiro, insisti, com a voz mais firme do que eu me sentia. Outro estrondo ecoou pelo armazém, mais perto desta vez. Vozes gritando tornaram-se mais distintas. Os olhos de Dias dispararam em direção ao som, depois voltaram para mim. Não temos tempo para negociações. Ele sacou sua própria arma e apontou para Sofia. As provas agora. Ricardo avançou, mas foi contido por um dos guardas. Está num cofre, gritou. A chave está na minha carteira. O banco fica na Rua Lama, caixa postal 447. Dias acenou para um de seus homens, que tirou a carteira de Ricardo e verificou dentro, encontrando uma pequena chave. E as outras cópias, insistiu Dias. Tem um pendrive escondido aqui em casa, acrescentei, na esperança de manter Dias focado em mim e não na minha família. Atrás do azulejo solto do banheiro principal, terceiro azulejo da direita para a esquerda do box. A comoção lá fora estava ficando mais alta. Gritos. O som de vidro quebrando, o que poderiam ser tiros à distância. Dias tomou uma decisão rápida. Helena, leve 2 homens. Pegue as provas. Manteremos a família aqui. Senhor, todos nós deveríamos ir agora, argumentou Helena. A polícia faz o que eu digo, disparou Dias. Não vou embora sem garantir nossa segurança. Helena hesitou apenas um instante antes de assentir. Ela escolheu 2 homens e seguiu em direção a uma saída lateral, levando consigo a carteira de Ricardo. No instante em que ela desapareceu de vista, as portas principais do armazém se abriram com um estrondo ensurdecedor. A fumaça encheu a entrada e figuras em trajes táticos invadiram o local. Armas em punho. Polícia Federal, parem, larguem as armas. O caos se instalou. Dias agarrou Sofia, usando-a como escudo enquanto recuava em direção a outra saída. O guarda que segurava Maria a empurrou bruscamente para o chão, apontando a arma para os policiais que se aproximavam. Mãe? Lucas gritou,
correndo em direção à tia para protegê-la. O tempo pareceu passar mais devagar. Vi o dedo do guarda apertar o gatilho, apontando na direção do meu filho. Sem pensar, me joguei para frente, acertando o braço do guarda no momento em que ele atirou. O tiro saiu pela linha, atingindo um container. Ricardo aproveitou a distração, libertou-se do aperto frouxo do captor e investiu contra o homem com toda a sua força. Eles caíram no chão, lutando para controlar a arma. Dias, ainda segurando Sofia, continuou recuando. Fiquem para trás ou ela morre, gritou para os policiais que avançavam. Virei-me para ele, encontrando os olhos aterrorizados da minha filha. Sofia, lembra da sua aula de autodefesa? O que fazer se alguém te agarrar por trás? A compreensão passou pelo rosto de Sofia. Em um movimento rápido, ela pisou forte no peito do pé de Dias e, em seguida, enfiou o cotovelo em seu plexo solar. Surpreso e com dor, o aperto dele afrouxou o suficiente para que Sofia se contorcesse. Assim que ela se libertou, 3 policiais se aproximaram de Dias, forçando-o a se deitar no chão. Outra equipe prendeu os guardas restantes. Em minutos, o armazém estava sob controle. Uma mulher de terno se aproximou de nós, com o distintivo na mão. Helena Monteiro. Sou Ana Ferrer, promotora federal. Você e sua família estão bem? Assenti, entorpecida, abraçando Sofia e Lucas enquanto Maria se encostava em mim, todos nós tremendo de alívio e medo residual. Ricardo me disse que você poderia vir, eu disse, olhando ao redor. Onde ele está? A expressão de Ana se contraiu. A equipe médica está com ele agora. Um pavor gelado tomou conta de mim. Eu não tinha visto o que aconteceu depois que Ricardo derrubou o guarda. É mesmo? Ele está vivo, mas ferido. Levou um tiro protegendo um dos meus oficiais. As crianças ofegaram. Pai, a voz de Lucas falhou. Eu quero vê-lo. Ana sentiu, levando-nos até onde os paramédicos atendiam Ricardo, perto da entrada do armazém. Ele jazia em uma maca, pálido, mas consciente, com um curativo ensanguentado no ombro. Vocês vieram, disse-lhe fracamente quando nos viu. Todos vocês. Sofia correu para o lado dele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, por que você fez tudo isso? A empresa, aquela mulher. Ricardo estremeceu. Em parte de dor, em parte de vergonha. Fiz escolhas ruins, e depois mais para tentar consertá-las. Achei que poderia proteger vocês mantendo-os no escuro. E Júlia? Perguntei baixinho, precisando saber se alguma coisa do que ele me disse era verdade. Ele me encarou. O arrependimento era evidente em seu olhar. Ela fazia parte do plano de fuga. O pai dela tem contatos que poderiam ter nos ajudado a desaparecer. O noivado foi real, mas oportuno. Você não podia simplesmente me contar a verdade? Perguntei, a dor ainda fresca apesar de tudo. Fiquei envergonhado, admitiu. E com medo de que você tentasse consertar, colocando-se em perigo. Um sorriso amargo cruzou seus lábios. Que foi exatamente o que você fez, de qualquer forma. Os paramédicos indicaram que precisavam removê-lo. Enquanto levantavam a maca, Ricardo estendeu a mão para mim. O que eu disse no parque sobre você ser ultrapassada, eu estava errado, Helena. Tão errado. Você sempre foi a mais forte de nós. 6 meses depois, eu estava sentado em um café diferente, observando as pessoas passarem na rua. Tanta coisa havia mudado desde aquele dia no armazém. Ricardo cooperou integralmente com as autoridades, fornecendo provas que levaram à prisão de dezenas de agentes logísticos da Mundial em 3 países. Mateu Dias e Helena Vasquez enfrentavam longas penas de prisão. O próprio Ricardo negociou um acordo judicial, 5 anos em vez de 20, em troca de seu depoimento. A empresa faliu, vendida para pagar indenização aos funcionários cujos fundos de pensão haviam sido drenados. Meu celular vibrou com uma mensagem do Lucas. O professor concordou em estender o prazo da minha tese. Jantar às 7 ainda está bom? Sorri e respondi rapidamente afirmativamente. Lucas estava se destacando em seu primeiro ano de faculdade, estudando Direito Internacional com foco em crimes financeiros.
Sofia tinha acabado de começar o primeiro ano do ensino médio, juntando-se ao time de debate e se voluntariando em um abrigo para mulheres. Quanto a mim, voltei a lecionar ciência da computação, especializando-me em segurança digital. Minhas turmas estavam sempre lotadas e, recentemente, fui abordado para escrever um livro didático. A vida havia encontrado um novo ritmo, diferente, mas satisfatório. Este lugar está ocupado? Olhei para cima e vi Maria sorrindo para mim. Todo seu, respondi, apontando para a cadeira em frente. Ela se sentou, colocando uma pasta na mesa entre nós. Os papéis do divórcio chegaram, todos finalizados. Concordei, sentindo uma mistura complexa de emoções. Ricardo e eu tínhamos concordado que nosso casamento não poderia ser salvo, mas havíamos encontrado uma maneira de sermos pais juntos que funcionava para todos. Eu visitava na prisão mensalmente, às vezes com as crianças, às vezes sozinha. Nossas conversas tinham evoluído para algo que eu nunca esperava. Honestas, respeitosas, às vezes até afetuosas. Como você está se sentindo? Perguntou Maria, estudando meu rosto. Pensei na pergunta com cuidado. Livre, respondi finalmente. Mais forte do que eu imaginava que poderia ser. Maria ergueu sua xícara de café em um brinde. Aos novos começos e à descoberta de quem realmente somos, acrescentei, batendo minha xícara contra a dela. Enquanto conversávamos sobre coisas do dia a dia, o novo emprego de Maria, o próximo torneio de debate de Sofia, os reparos na casa que eu finalmente consegui fazer. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem do Ricardo. As crianças comentaram que você vai começar a namorar de novo. Que bom, Helena. Você merece ser feliz. Guardei o telefone sem responder. Essa conversa poderia ficar para outro dia. Por enquanto, eu estava contente com o momento, tomando café com minha irmã, fazendo planos para o futuro e abraçando a mulher que eu havia descoberto dentro de mim. Uma mulher que era tudo menos ultrapassada. Naquela noite, enquanto preparava o jantar para Lucas e Sofia, me vi cantarolando baixinho, movendo-me com uma leveza que não sentia há anos. A campainha tocou e eu abri, encontrando meus 2 filhos parados ali, embora tivessem as chaves. Temos algo para você, anunciou Sofia, com os olhos brilhando de entusiasmo. Lucas estendeu um pequeno pacote embrulhado. É de nós dois. Dentro havia uma linda caneta tinteiro, semelhante ao gravador que Carlos me deu, mas claramente cara e gravada com minhas iniciais. Para o seu novo livro, explicou Lucas. Achamos que você precisaria de algo especial para assinar o contrato e para lembrá-la de que as palavras têm poder, acrescentou Sofia. Especialmente para você. Eu os reuni em meus braços, tomada de amor e gratidão. O dia seguinte traria novos desafios, e a jornada de cura da nossa família estava longe de terminar. Mas naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que ficaríamos bem. Algumas coisas na vida se tornam obsoletas. Relacionamentos, expectativas, versões de nós mesmos que superamos. Mas a capacidade de nos reinventar, de encontrar força em nossas vulnerabilidades mais profundas, de construir algo novo a partir das ruínas do que foi perdido, nunca envelhece.